Hoje eu estava pensando aqui, né? Estava fazendo a troca do óleo do carro, eu aprendi a fazer esse tipo de manutenção. Meu pai geralmente se virou muito com essas partes mecânicas. Meu pai é construtor, então se adaptou a fazer várias coisas e a consertar muitas coisas. Então essas coisas a gente aprende já acompanhando desde a infância. Então eu estava fazendo a troca de óleo ali do carro e eu lembrei de um assunto importante. Aliás, tem vídeos aí, inclusive foi porque hoje eu vi uma mulher reclamando assim ali no celular, que eu deixei um vídeo passando, de repente pulou para um vídeo uma mulher reclamando. Eu fui lá olhar, era uma irmã da congregação, né, que sugeriu ali, a plataforma sugeriu ela falando sobre saindo da CCB, deixando o cargo, entregando o cargo da porta, de porteira ali, né, da congregação, porque ela era separada, e separada não tinha vez, só quando é rico, né, tem vez dentro da instituição. Aí eu tava lembrando de um caso de um ancião aí, essas questões de rico e diferença, quando é cargo ou quando é parente, não deveria influenciar tanto dentro de uma denominação. Aliás, tem uns grupos aí, muitas das vezes, que eles, ao invés de defender o evangelho, a graça de Deus, defender os caminhos de Jesus, eles defendem muito a instituição, a denominação. Então, quando a gente fala daquilo que proporciona uma denominação, ela proporcionou uma vida cristã em uma comunidade que vive como igreja. Deveria ser assim, né? Mas a gente fala aqui, irmão, sempre em questões de construção, tá? Você não é obrigado a ficar no canal, mas pode refletir, ajudar nos comentários, porque muita gente entra e vê seus comentários, tá? Ele vai olhando ali, irmãos, às vezes não comenta, mas eles veem vários comentários, porque eu já tive experiência disso, que a pessoa veio me contar e tirar print de coisas que eu nem vi, às vezes, no WhatsApp, e são pessoas que às vezes nem comentam lá. Então, em termos de construção, porque as denominações têm lá seus afazeres religiosos, muitas das vezes por parte da liderança, outros líderes nem tanto, às vezes são a resistência ali dentro, mas ela deveria proporcionar a graça de Cristo, né? Mas você vê que um líder, um ancião, chegou através de uma acusação que fizeram dele, que ele teve ato sexual, adiantou o casamento, como dizem aí, com a sua namorada, e ele entregou isso a outro ancião. O ancião aconselhou ele a não contar pra ninguém, mas ele disse que contou pra alguns jovens. Aí eu tava lembrando dessa história, que ele contou para alguns jovens esses que depois veio à tona aí, ultimamente saiu até um vídeo em outro canal sobre esse assunto, né, que ele acusado de um ato desse, ele ficou muito triste, claro, verdade, sendo verdade ou não, de qualquer forma, temos, né, a consciência que uma pessoa dessa, ela quer defender a posição, o cargo, a reputação, inclusive quando não é verdade. Vamos tratar o caso como se não fosse verdade, porque a gente não pode julgar também um fato que, embora tenha as narrativas, pessoas aí, não sei se podem provar ou não, mas vamos julgar como se fosse uma inverdade o que falar. De tal modo que esse ancião foi lá, disse que teve um sonho, um anjo apareceu e falou com ele, chamou ele tem até um apelido, né? Eu não vou focar aqui, porque os vídeos anteriores é só as pessoas pesquisar aí, ancião, carta, recebe carta de ex-namorada, é só colocar no YouTube que às vezes vai aparecer. Mas aí esse ancião, muitos aí sabem de quem eu tô falando, mas aí esse ancião, ele recebeu um anjo que tratou ele até de apelido ali, com uma intimidade, e falou que ia resolver essa situação, digamos assim, Deus ia aparecer na vida dele. Então ele contou que sobre o sonho que ele teve, um sonho que ele teve, não lembro aí, não me recordo em detalhes assim, mas ele contou para a irmã dele. E a irmã dele foi na casa da ex-namorada dele e conseguiu uma carta que dizia que, segundo a namorada dele escreveu, que eles não tiveram a relação sexual, e essa carta serviu para inocentar ele diante do ministério. É algo assim que eu fico a imaginar, porque, irmãos, quando há acusação de alguém e leva o ministério, vai, até sem testemunha, vai lá e faz aquelas reuniões porque alguém acusou. Muitas vezes as pessoas são geralmente são uns artistas incríveis, né, uns atores incríveis,
e acusa outro, assim, ou por casos reais ou não, levam lá para o ministério. Muitas das vezes a pessoa arrependida do caso, ela é cortada a liberdade, mesmo que ela demonstre arrependimento. Loucura, né, irmãos? Totalmente fora das escrituras. 1 Coríntios 5 ninguém entendeu, e nem 2 Coríntios capítulo 2 muito menos entenderam o fato da disciplina daquele que não se arrepende e permanece em pecado, e muitas vezes tem algum cargo. Enfim, mas o fato que eu quero aqui que vocês pensem: aonde que cabe um pobre ou uma pessoa sem uma reputação de nomes, né? É filho de fulano. Aonde que cabe qualquer pessoa que não seja filho de ministério ou pobre conseguir uma façanha dessa? Receber uma carta de punho de uma ex que não teve relação sexual, coisa incrível, não teve relação, e aí tudo bem, ficou tudo certo, porque o ministério aceitou aquilo, né? Aliás, vindo através de uma revelação de um anjo e essas questões todas. Só queria refletir com os irmãos. Eu ouvi o áudio da irmã falando que ela não tinha vez, que ela ia largar da denominação, né? E esses méritos aí, se vai para uma outra denominação, é outra história. Porque o que mais tem em igrejas por aí, inclusive muitas reformadas, é a supervalorização daquele que tem dinheiro, né? Aquele que tem dinheiro, esses problemas que nós encontramos nas mais variadas denominações. Uma coisa é fato, que essas questões de pecado que houve ou que aconteceu na vida de alguém, dentro das algumas igrejas reformadas, eles não fazem tanto showzinho com isso na vida da pessoa. Isso não prevalece ali dentro. A vida inteira um tipo de julgamento, né? Muitas vezes as pessoas são reconciliadas, segue o caminho, porque ninguém que entende a graça sabe que qualquer pessoa que entende a graça sabe que ele não vai permanecer no pecado. E não adianta falar aqui que está ensinando que ali a igreja pode tudo, por isso que recebe. Isso aí é uma conversa que você tirou da tua cabeça. Falta de leitura bíblica, falta de ler Romanos 6, 7, falta de ler isso daí, ver quem que justifica a pessoa, quem que traz o renovo espiritual numa pessoa para que ela não ceda a uma vida pecaminosa ali, embora muitas das vezes as pessoas caem no mesmo pecado outras vezes. Não adianta a pessoa falar, ela pecou e não peque mais, usando aquela parte que Jesus obviamente sugeriu para a pessoa não viver em pecado, mas a Bíblia fala, né, que aquele que é de Jesus não vive. Aquele que é de Jesus, ele não vive pecando. Não quer dizer que ele não pecou. Teve uma vez que eu tive uma pessoa no Facebook, na época que ficava nos comentários de Facebook, e essa pessoa, ela lia no texto da Bíblia, que é da congregação, e aquela tradução já não se usa naquela parte, que aquele que é nascido de Deus não peca. Aquele homem, irmãos, ele era um fariseu terrível, que na mente dele ele nunca havia pecado. Coisas aí, eu perguntava quantos anos que ele era da congregação, mas ele sempre falava que ele nunca tinha pecado. E aí eu falei, nossa, mas como pode, né, irmão? Você sabe sobre Gálatas 5:19, os pecados da carne, nenhum daquele, o irmão nunca caiu uma sequer vez depois que... Porque a gente pode contar aí depois do batismo, que a pessoa aí, ela acha que daí ela foi limpou assim todo o pecado dela do passado, ela é uma pessoa nova, sem nenhum pecado, e sai dali da congregação, desce os átrios, vai para casa, no outro dia ela não tem nenhum pecado, nem mente, nada. É claro que a gente sabe que a pessoa com a real conversão, quando a pessoa tem uma real conversão, ela passa muito tempo assim naquela santificação absoluta. A busca pela santificação agora é falar que desde esse início de uma vida nova, não houve pecado aí, é um tanto quanto mesquinho, audacioso, como se Jesus morreu no madeiro, assim, para simplesmente você só aceitar ele. Alguns criticam, né? É só aceitar Jesus, então tá bom, pode viver no pecado. Não, ninguém que aceitou Jesus quer viver no pecado, ele não quer. Ele não deixa de pecar porque a igreja manda, ele não quer. Esse é o real convertido. Agora o pior é aquele que diz que uma vez ele aceitou Jesus, ele batizou, ele já não precisa mais da justiça de Cristo, porque ele diz que daí em diante ele não peca mais, porque a primeira vez que ele pecar ele já se desconsidera, porque ele entendeu naquele texto que o nascido de, né, aquele que nasce de novo não peca. Mas, irmãos, aí você vai entrar nessas questões aí, irmãos, claro que muitas igrejas reformadas ou outras denominações, elas querem defender teologias usando o grego, usando
Mas isso é só uma questão de você interpretação de texto, entender aquilo do que se falava, o anterior, o depois, olhar minuciosamente. Isso é examinar as escrituras e ver que Jesus é o advogado, né? Aquele que está com Jesus. Filhinho, digo isso para que não pecais, mas se pecar, temos um advogado, a qual é Jesus Cristo. E isso basta na tua vida você entender que você pode cair e você tem que se levantar. A sua fé permanece firme em Jesus Cristo, o advogado fiel. Muitas vezes as pessoas entregam a vida a uma denominação ali, eu batizei, não houve real conversão, ou se até houve, entendeu, muitas das vezes ele entrega a vida a Jesus, mas com um vício, e esse vício permanece nele, mas ele não quer mais isso para ele. Ele já não é escravo disso, então ele reluta até que Deus o liberte. Muitas vezes essas pessoas fisiologicamente, não a natureza fisiológica do corpo, ele não consegue se libertar, mas a fé permanece em Cristo. Aí as pessoas vêm com aquela história que levou à morte o pecado ou o vício. Isso é individual de cada ser humano, mas isso aí são coisas que a gente pode discutir muitas das vezes até numa live. É que eu só queria relembrar essa situação do ancião e a desproporcionalidade dentro de uma denominação e essa acepção de pessoas que ela é frequente. Por isso que eu vejo outras denominações, eu procuro estudar sobre elas, seus conceitos, depois eu entro com testemunhos de pessoas de lá, inclusive pastores, eu já tirei dúvida de várias denominações, seja pessoalmente, né? Às vezes não quer falar pessoalmente, manda uma mensagem, aí manda aquele texto. Mas assim, eu confio que nosso irmão Juliano Francisco, lá no Medita Fé, em Londrina, não caia nas ciladas da religiosidade, porque é um irmão que eu vi nele essa presença, esse renovo de Cristo por coisas que ele passou e todo o trajeto de saída da CCB, início com o Instituto para ajudar pessoas a trabalhar para o reino. Não é esses. Você não vai ver o Juliano só colocando na cabeça contra a CCB, mas fazendo uma proposta de trabalho para o reino de Deus, de muitas pessoas que perderam a saúde, como essa mulher do áudio que eu ouvi, por causa dessa maldade humana, de julgamento dentro da denominação, exclusão, acepção de pessoas, essa troca aí de valores entre seres humanos, que dizem que na liderança muitas vezes estão ali para pastorear um grupo de pessoas, mas que você não vê resultado algum do evangelho. Aí as pessoas defendem muito a instituição, muito a placa, porque ela decide que de lá da liderança, de uma cúpula, não vem essas maldades, né, que não ensinam isso. Mas tendo o poder, muitas das vezes, eles não resolvem isso. Tendo o poder de resolver, é só uma ata, um papel, uma circular, algo, colocar ali e falar, vocês não podem fazer essa acepção de pessoas, inclusive essas disciplinas aí, achando bonito o longo tempo de espera de pessoas arrependidas aí para ser aceita uma denominação. Por isso que muitas vezes saem e é muito bem aceito em outras e segue a sua caminhada cristã. Claro que o fariseu denominacional, ele critica, foi lá, tinha que ir mesmo, foi tarde, tá cheio de comentários assim. Nosso irmão Juliano Francisco foi alvo de comentários recentes de fariseu da pior espécie. Você lê aquilo, você sente uma presença maligna. No comentário que fizeram no dia do batismo no Medita Fé, que aliás eu tenho que pôr o vídeo aqui, foi maligno o que fizeram ali, um comentário farisaico de extrema arrogância religiosa e perturbação espiritual da pessoa que faz esse comentário. Eu não sei, eu vou pedir pra ele, eu não sei se vai dar tempo de colocar aqui o print aí pra vocês verem na edição desse vídeo, mas é isso que eu queria deixar pra vocês, irmãos. Vai lá, conheça o trabalho do Medita Fé, no canal do Medita Fé, entrem pelo WhatsApp que eu sempre deixo no final do vídeo, mas fica para reflexão e comentário de vocês aí, o ancião com toda essa chance de reconciliação, reconciliação não, eles tiram a liberdade de pessoas de chamar indo por 10, 20 anos, 30 anos aí, e nunca essa pessoa recebe de volta aí reconciliação. O ancião não teve nenhum um afastamento até que resolvesse o caso aí com as testemunhas ou quem acusou ele, enfim. É claro que terminar em pizza, muitas vezes essas situações quando vem da mais alta hierarquia na qual Luiz Franciscão não queria. Deus abençoe grandemente a todos. Se inscreve no canal quem não é inscrito, deixa o like para ajudar esse canal, como eu já sempre falo, deixa o comentário. Deus abençoe grandemente a todos. Paz e graça verdadeira e até o próximo vídeo.